Júlio Magalhães, conhecido jornalista e diretor da TVI Porto, lança-se na ficção com o livro Os Retornados, um amor nunca se esquece. Apresentado na Casa da Cultura de Paredes, o quarto livro do jornalista é sobre todos aqueles que deixaram a ex-colónia e vieram viver para Portugal. Retrata o drama pela positiva de 500 mil de pessoas que de um momento para o outro, sem saberem como nem porquê, tiveram que abandonar toda uma vida que tinham construído. Foi um momento difícil e um momento particularmente inédito, porque as pessoas na generalidade não conhecem e que provavelmente não conseguiriam imaginar o que é 500 mil de pessoas de repente ter que fechar a porta de casa, dirigir-se para o Porto apenas com a roupa que tinha no corpo e vir embora para um país que desconhecia e que para reconstruir uma nova vida. Foi o deixar tudo para trás, uma vida, os bens, tudo o que tinham construído, para de repente ficarem sem nada e num país a 8 horas de distância de avião terem que recomeçar tudo de novo. É sobre essas pessoas que o livro fala. O livro resulta de um convite feito pela editora e é sobretudo uma homenagem a muitas pessoas. É uma homenagem às pessoas que vieram e que reconstruíram toda uma vida, às pessoas que cá estavam, que se foram capazes de receber essas pessoas, num momento inicial com alguma dificuldade, mas hoje, 30 anos depois, todos vivemos em comunidade e somos cidadãos de plena nacionalidade portuguesa. É uma homenagem também às enfermeiras, às assistentes de bordo e aos comandantes que foram, eu falo das enfermeiras porque funcionaram um pouco como as enfermeiras funcionam quando nós estamos no hospital. Os médicos tratam de nós, mas depois são as enfermeiras que nos ajudam a passar aqueles momentos difíceis. E os comandantes dos aviões e as assistentes de bordo foram as pessoas que ajudaram toda esta gente dentro dos aviões a passar um momento muito doloroso, que foi o facto de entrar no avião e de repente o avião levantar voo e olharem para trás e verem a cidade e o país onde viviam, onde tinham construído uma vida, a ficar para trás. E depois a fazerem um percurso de 8 horas até Lisboa e nesse percurso não terem a mínima noção do que é que lhes ia acontecer. Júlio Magalhães viveu em Angola até aos 13 anos. Em 1975 regressa a Portugal. Escrever o livro foi um retorno ao passado. Acabei por sentir uma grande nostalgia. Comecei a recordar os meus tempos, a minha infância toda, e acabei por ir perguntar muitas coisas à minha mãe que eu não sabia. Há pouco eu falava aqui que os meus filhos desconheciam profundamente tudo o que era isto. Não faziam ideia do que foi a descolonização, o que era a África, como é que as pessoas vieram. E eu, ao escrever este livro, tive que ir perguntar à minha mãe pormenores da nossa vida. Em África, como fomos, onde ficamos, onde estávamos, onde vivíamos, em que prédio, em que sítio. E a minha mãe contou uma história toda e eu fui redescobrir outra vez muitas coisas que eu próprio desconhecia daquilo que tinha sido a minha própria vida. Portanto, não era surpreendente que os meus filhos também não soubessem nada do que foi isto. E, portanto, ao escrever foi um regresso claramente ao passado e foi um retorno à África que ainda não tinha acontecido na minha vida. Numa noite com casa cheia, o autor conversou com um público sobre o tema. Avivaram-se memórias, reviveram-se emoções. É um grande orgulho para o município receber uma personalidade como a de Júlio Magalhães, um dos mais distintos jornalistas portugueses e, sobretudo, pelo apresentar uma obra que diz muito aos portugueses e que ajuda também os portugueses a perceberem um pouco da história recente do país. Acho que foi uma noite espetacular para quem trocou o conforto da casa, o conforto da televisão, para vir à Casa da Cultura, ouvir falar de um livro, mas sobretudo ouvir falar e contar uma pessoa como o Júlio Magalhães a contar histórias da vida. Face a este sucesso, a editora já pediu ao autor para se aventurar novamente na escrita. Em junho do próximo ano estará nas bancas um novo romance com o tema África como pano de fundo. Eu um dia gostava que a minha vida fosse dividida entre África e Portugal. E acho que este livro, numa frase, é o princípio dessa viagem. É o princípio também dessa nova vida que eu gostava de ter.